Muito já foi dito e escrito sobre a Lava Jato. No epicentro do terremoto, uma pessoa comum, de repente alçado à condição de personalidade internacional, homenageado pelos vários salões da plutocracia mundial. E essa celebração era justificada. A Lava Jato proporcionou uma abertura inédita de negócios interna e externamente pela destruição da engenharia brasileira e pela abertura de caça ao pré-sal e às estatais brasileiras. Graças a essa confluência de interesses, o homem comum, Sérgio Moro, tornou-se celebridade global. O nosso objetivo com esse documentário é entender o fenômeno. Primeiro, saber quem é Sérgio Moro. E depois, qual foi o processo que levou Sérgio Moro, o juiz que ficou conhecido por atropelar todos os procedimentos, a ser alçado à condição de epicentro de um terremoto que praticamente destruiu a engenharia brasileira, o sistema político partidário, colocou em xeque a democracia na América Latina, abrindo o caminho para a ascensão de Jair Bolsonaro e do próprio Moro como ministro da Justiça. Ele estava cumprindo uma sua missão. Se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui. Nascido em Maringá, Sérgio Moro foi um jovem tímido, de poucas palavras, e de poucas palavras permaneceu vida fora. Filho de professores, estudou no Colégio Santa Cruz de religiosos, gostava de gibis e do videogame Odyssey, nunca mostrou curiosidade intelectual, nem antes, nem depois, sempre teve baixo nível de informação. Em 1984, graduou-se em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, depois mestrado pela Universidade Federal do Paraná. Como juiz, ele passou por Cascavel, Joinville, até assumir aqui a Vara Federal de Curitiba. Nesse trajeto todo, duas pessoas se tornaram o elo de Moro com o mundo real. A mais relevante foi Rosângela Maria Wolff de Quadros, 2 anos mais nova que ele, sua aluna de Direito Constitucional na Universidade Federal do Paraná. Eu sou Rosângela Wolff Moro, procuradora jurídica da Federação Nacional das APAES. Casados, dali por diante, Rosângela passaria a cuidar de todos os aspectos da vida do casal. A familiar, a pública, as reuniões com escola de filhos, os negócios, liberando para se dedicar integralmente ao trabalho judicial. Quando Moro se mudou para Curitiba, ela se associou ao amigo do casal Carlos Zuccolotto, e o Zuccolotto é a segunda âncora aí, é aquele amigo de senso prático, uma espécie de Sancho Panza contínuo para negócios. Quando Moro se celebrizou, ela e Zuccolotto criaram uma empresa de eventos para investir nas palestras e eventos do juiz. Enquanto o casal ia vivendo uma rotina de classe média ascendente em Curitiba, o espírito do juiz vingador ia sendo moldado. Especialmente a partir do momento que o ministro Gilson Dipp, do Superior Tribunal de Justiça, criou as varas especializadas em crimes de lavagem de dinheiro e deu a titularidade da vara de Curitiba a Sérgio Moro. As varas especializadas se constituíram no maior capital político do judiciário brasileiro em todos os tempos. Se não fosse a existência das varas especializadas, não haveria essa série de investigações e processos e operações, a mais emblemática, a Operação Lava Jato. Ali teve início uma mudança fundamental no judiciário, consolidando definitivamente a figura do juiz ativista, que deixa de lado a isenção e passa a atuar como coordenador central da acusação. É nesse ambiente que Moro se sobressai. Nesse bloco, apresentamos um desenho de como foi modelado o juiz vingador e algumas das enormes arbitrariedades que caracterizariam, dali para frente, o estilo Sérgio Moro. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de habeas corpus de Rubens Catenati, condenado no caso Banestado por remessa ilegal de dívidas ao exterior. Catenati pedia anulação do processo sob o argumento de parcialidade do juiz na condução do caso. O Sérgio Moro implacável foi parido em uma sessão do Supremo Tribunal Federal
que analisou denúncias de arbitrariedades cometidas por ele em um caso envolvendo um doleiro, Rubens Catenacci. Os abusos começaram depois que Moro constatou que um dos advogados do doleiro era ligado a Roberto Bertoldo, um advogado polêmico lá do Paraná, acusado de ter grampeado o próprio Moro. Houve uma sequência interminável de abusos, suficiente para que fosse determinada a suspeição do juiz em qualquer tribunal de país civilizado. E houve, de fato, um veredito fulminante do então ministro Celso de Mello. Mas o país já tinha ingressado naquele estado de espírito do punitivismo que passava a invadir todos os poros da opinião pública. Eu fui contratado por esse cliente já falecido, Catenacci, para fazer a sua defesa. Nesse primeiro momento, na defesa do Catenacci, o Moro, que decretou a prisão, que estava correndo, enfim, consegui liberá-lo e, mais do que isso, consegui autorização para ele continuar residindo em Ciudad del Este. Ele tinha casas de câmbio no Brasil e por del Este, e veio para cá. E o Moro estava inconformado com essa impossibilidade de mantê-lo preso. Para surpresa minha, no dia seguinte, os meus clientes, ele decretou a prisão. E aí começou o calvário do Catenacci, porque eu peguei, entrei com habeas corpus, chegando com a liminar do Moro, ele me fez esperar das 2h até as 18h no balcão, a funcionária ali nervosa para me dar essa explicação, e eu esperando, não é normal, coisa que sai em 30 minutos, né? De repente, às 18h, ela aparece com o alvará que o tribunal tinha mandado e, ao mesmo tempo, diz, mas infelizmente, o doutor decretou de novo a prisão. Faço outro habeas corpus, no dia seguinte, eu consigo nova liminar do tribunal da segunda prisão. Eu volto para Curitiba, chego lá, a mesma coisa. Entrego o alvará e fico esperando lá o sujeito decreta outra prisão. E assim se repetiu por 4 vezes. No quarto habeas corpus, eu consegui liberar o cliente de uma vez no sábado, porque era um juiz substituto. Senão, provavelmente, continuaria até hoje, e ele decretando, e eu soltando. E aí, ficou com aquela rixa toda, assim. O Moro, tudo que acontecia, ele tinha que arrumar uma causa para o Catenacci. Houve uma rixa, uma agressão, uma briga em Itajaí, Santa Catarina, divisa com o estado do Paraná, mas é outra jurisdição, outra circunscrição judiciária de outro estado, que teria que fazer uma carta precatória, demandar, etc. O Moro fez um ofício requisitando os autos da investigação para aquele juiz. Houve aí uma fraude na distribuição do processo, em primeiro lugar, direcionando para ele indevidamente, sem passar pela distribuição normal, e escondendo em outro processo, que só por acaso, mais adiante, a defesa aqui foi descobrir, né, aleatoriamente, sem querer. E constatou uma fraude, outra fraude, aqui é uma falsidade ideológica, determinando a inserção do nome do Ministério Público de representação criminal, quando não havia. E aí, nessa circunstância, eu entrei com uma exceção de suspeição do Moro. E chega o Supremo Tribunal Federal, que reconhece, o ministro Gilmar Mendes, inclusive, a gravidade dos atos praticados, assim, a ilegalidade, o abuso dos atos praticados pelo Moro, mas na ótica deles, olha, mas assim eu não vejo como suspeito, porque não está de acordo com aquelas alíneas do artigo 254 do CPP. Não é possível confundir excessos com parcialidade. Ao meu sentir, os excessos cometidos podem ser inseridos no âmbito do controle administrativo, órgão correcional, corregedoria e Conselho Nacional de Justiça. O Celso de Mello veio e diz, não, é absurdo, é vergonhoso o que esse rapaz fez. Esse tipo de conduta não serve para um juiz imparcial. Não dá. E fundamenta muito bem seu voto, dizendo, não, para mim ele é suspeito. O magistrado surge travestido de verdadeiro investigador, desempenhando funções inerentes ao próprio órgão da acusação, ao Ministério Público. Esta ideia de imparcialidade impõe a observância do dever de neutralidade. O que eu ponho em destaque é exatamente o direito fundamental de qualquer pessoa
independentemente da natureza do delito que ele haja sido imputado, de ser julgado por um juiz ou por um tribunal imparcial. Gilmar, agora realmente eu percebi a intensa gravidade dos fatos. Houve uma parcialidade do juiz que levou, quiçá, a produção de provas legais, e o fato da segunda instância ter parcialmente ratificado a decisão do primeiro grau me impressiona exatamente porque a prova possivelmente é nula, tendo em vista essa parcialidade do magistrado do primeiro grau. Então, eu falo assim, o Teorides, mas escuta, mas ele vai anular desde quando? Desde onde? Quer dizer, isso foi um argumento falacioso, que Deus o tenha, né? Porque, olha, se você está levantando suspeição dessas decisões dele, juiz, você tem que anular até o partido da decisão dele, né? A partir dali, anula a sentença, simplesmente. Acho que a solução da Gilmar é adequada ao caso. Propor um resultado, ordem denegada, com recomendação de encaminhamento de peças ao Conselho Nacional de Justiça. É um absurdo em termos da legislação brasileira, principalmente da interpretação dos tribunais superiores, para você reconhecer a suspeição, o impedimento de qualquer juiz, por mais arbitrário, translocado, parcial, demonstrado, comprovado, eles não têm a coragem de reconhecer a parcialidade. É raro, são raríssimas as hipóteses em que o judiciário reconhece a suspeição, a parcialidade de um magistrado. O tribunal tem uma tendência em querer conservar os atos judiciais para evitar a declaração de nulidade. Essa é a ideia básica. A partir daí, a meu juízo, se criou um monstro que se expandiu. Daí, ele cresceu demais. Se tivesse dado aquela suspeição lá, certamente não teria feito as arbitrariedades e os abusos que fez na Lava Jato. Eu não conheço, eu não tenho com ele nenhuma intimidade, o conheço muito pouco, mas ao longo de todos esses anos, uma pessoa que é responsável pelo maior trauma da minha vida. Nenhuma outra ação mostrou de forma mais clara a perversidade de Moro do que os ataques que quase destruíram o jovem advogado curitibano Michel Saliba. Saliba tinha se tornado presidente da OAB curitibana, quer dizer, jovem ainda, em plena sessão. E como tal, como presidente da OAB, ele encaminhava queixas dos advogados criminalistas em relação ao estilo Moro, que não dava acesso aos autos e impunha uma série de restrições ao exercício da profissão. A implicância de Moro aumentou quando descobriu também que Saliba tinha ligações com Roberto Bertoldo e participava da defesa de Tony Garcia, personagem político e social lá curitibano, que estava envolvido em denúncias também. Ao mesmo tempo, o meu escritório passa a patrocinar uma ação de resgate de debêntures emitidas pela Eletrobras, mas debêntures absolutamente verdadeiras, originais, e na nossa tese, na tese que me foi trazida e a qual nós abraçamos, não prescritas. O Moro disse que ele era competente para aquilo, porque era Eletrobras. Quando a súmula 42 diz que a competência é da justiça comum. Aí surgiu a ideia de se pedir uma tutela antecipada, e aí, quem sabe, ter sido um grande erro. Mas não havia crime naquilo. E aconteceu de uma investigação contra gerentes do Banco do Brasil cruzar uma pessoa que havia levado essa tese ao escritório. E aí chega-se até o interior do meu escritório uma ação que eu, Michel Saliba, sequer acompanhava. Não tinha nenhum conluio com Eletrobras, com o Banco do Brasil, nada, tampouco com o juiz. E o Tribunal da Quarta Região, em Porto Alegre, disse exatamente isso, por unanimidade. É caso de atipicidade de conduta. Não há crime, nem sequer em tese
de estelionato judiciário. Mesmo assim, ele decretou a prisão e renovou a prisão. E 40 dias depois, ele se deu por incompetente. 40 dias depois, ele diz assim, tem razão. Os títulos são verdadeiros, não são falsos. E a prisão dele toda era baseada na hipótese dos títulos serem falsos. Era a coisa mais fácil do mundo, era saber sobre a veracidade daqueles títulos. A ação nossa era de 56 milhões de reais. E todas as ações que tramitavam naquele momento, eles somaram e acusaram um golpe de 3 bi, como se nós tivéssemos usado um golpe de 3 bilhões. Até hoje, é bom que se frise, eu tenho reflexos negativos de contratação no meu escritório, mesmo tendo sido arquivado tudo contra mim. Quando eu tenho que passar por um compliance, por exemplo, de uma grande multinacional, etc., eu não consigo a contratação como advogado criminal. No caso do Bertoldo, também houve parcialidade do Moro? Teve uma posição, uma atuação absolutamente parcial. Por quê? O Moro automaticamente teria que se afastar disso para que outro juiz comandasse as investigações. Pois ele, com a certeza de que teria sido grampeado e a certeza de quem ele achava que era o autor, ele comandou as investigações por quase um ano. Ele produziu todas as provas. Quando estava pronto para a denúncia, daí ele reconheceu a suspeição, para se afastar. A Moro não faltou apenas a imparcialidade que se exige do judiciário. Em muitos casos, ele desrespeitou também o devido processo legal. Tanto assim que teve sentenças anuladas, como no caso dos uruguaios Rolando Rosenblum e seu pai, Isodoro Rosenblum, condenados em 2006 por, teoricamente, corromperem servidores da Receita Federal. Para condenar os Rosenblum, o juiz Moro descumpriu por completo a lei que limita interceptações telefônicas. O problema é que a previsão da gravação é no máximo de 90 dias. 90 dias é o período para gravar, manter a gravação, para colher as provas que tem. Os fundamentos do Moro eram sempre o mesmo, não tinha inovação e não tinha resultado nenhum. Então, ele continuou, extrapolou todas as medidas, os limites. Ele não grampeou só os telefones da família, dos membros, grampeou da região, da quadra, na frente. O cara saía e ia usar o orelhão lá, estava grampeado também. Então, era uma loucura assim, total, né? Em 2009, o ministro Paulo Galotti classificou esta escuta como devassa de forma indescritível a vida de uma pessoa. Por unanimidade, a turma anulou a sentença de Moro, 5 anos antes dele dar início à Lava Jato. Em agosto de 2004, foi deflagrada a Operação Farol da Colina, que levou à prisão dezenas de doleiros e de empresários que remeteram recursos ao exterior, supostamente de forma ilegal. Foi uma verdadeira caça aos doleiros, na qual nem sempre as decisões de Sérgio Moro respeitavam o devido processo legal, como ficou demonstrada na perseguição que ele fez a Rubens Catenati, ou ainda ao tentar forçar outros doleiros a fornecerem provas contra si mesmo. Eram 2 rapazes judeus acusados de praticar atividades etiquetadas como de doleiros. Sérgio Moro, que então ocupava a 2ª Vara Federal, ele determinou, sob pena de desobediência, que esses 2 acusados entregassem as contas deles no exterior. Eu, então, fiz uma petição dizendo ao juiz que não se poderia exigir dos réus, a que pretexto fosse, que eles entregassem provas contra si, porque a Constituição resguarda o direito de o acusado não se autoincriminar. E ele me respondeu com base
no direito comparado, ou seja, como essa questão era tratada na Inglaterra, como ela era tratada nos Estados Unidos, e que era uma obrigação e ponto. Eu impetrei um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relator o então desembargador federal Tadaaki Hirose. Ele inicialmente negou liminarmente o habeas corpus e eu aí, então, interpus um agravo regimental e o desembargador Nefe Cordeiro apresenta um voto dizendo, olha, aqui nós cuidamos de prova ilícita. E, ao final, a ordem vem a ser concedida por unanimidade, porque o próprio desembargador Tadaaki se convenceu do desacerto, da truculência que representava a decisão do juiz Sérgio Moro. Esse é o caso que eu tenho do juiz Sérgio Moro, que se revelou desde o início um juiz truculento. Ele era ruim não apenas no trato, mas era também nas decisões uma pessoa truculenta, que queria se impor com base, supostamente, nos conhecimentos dele do direito estrangeiro, esquecendo que os outros, aqui os tupiniquins, os Zé Manés, conhecem também um pouco de direito pátrio. Já no Supremo Tribunal Federal, na segunda turma, em agosto de 2020, os ministros Gilmar Mendes e Dovski dobraram-se no reconhecimento de que Moro há muito tempo agia com parcialidade. Ocorreu no julgamento de um agravo em recurso de habeas corpus impetrado pelo escritório Cal Garcia Advogados Associados a favor do doleiro curitibano Paulo Krum, condenado por Moro em dezembro de 2005, em uma ação penal iniciada a partir da delação premiada feita pelo também doleiro Alberto Youssef em 2003. Defensores de Krum sustentaram que Moro não se limitou a verificar a legalidade da delação de Youssef. Antes, pelo contrário, participou ativamente, interrogando-o em busca das provas que queria usar depois para condenar os réus. Mais ainda, juntou aos autos mais de 800 páginas de documentos que o Ministério Público tinha esquecido de anexar. A partir da análise dos atos probatórios praticados pelo magistrado, verifica-se que houve uma atuação direta do julgador em reforço à acusação. O julgamento terminou empatado em 2 votos. O empate beneficiou o réu e a sentença foi anulada. Ou seja, foram necessários 15 anos para que o Supremo reconhecesse os métodos heterodoxos utilizados pelo juiz curitibano. Coisas muito estranhas aconteceram em Curitiba, que acabaram vindo a lume e foram amplamente divulgadas pela imprensa. E agora o Supremo Tribunal Federal tem condições de lançar um olhar mais verticalizado do que ocorreu efetivamente em determinados processos, apartando-se daquela interpretação mais ortodoxa, mais literal, mais gramatical, até diria eu, das hipóteses de impedimento e suspeição. Em 2013, Sérgio Moro, na sua cruzada anticorrupção, acabou prendendo agricultores inocentes e, com isso, destruiu boa parte da fonte de renda deles, que vinha do Programa de Aquisição de Alimentos, uma iniciativa federal de combate à fome que era bem-sucedida e reconhecida internacionalmente. A Associação Assis de Agricultores, que entrou na mira de Sérgio Moro, contava então com 120 famílias associadas. Elas entregaram, em 2012, cerca de 120 toneladas de alimentos a 1.200 entidades. Naquela época, cada família associada recebeu do programa por volta de
R$ 8.000 por ano pelos alimentos orgânicos entregues a escolas, creches e asilos. Apesar do parecer contrário do Ministério Público Federal, Moro autorizou a Polícia Federal a deflagrar a Operação Agrofantasma em 2013. Os agentes prenderam 11 agricultores, um deles por 60 dias. Moro usou o mandato de busca e apreensão padrão, ordenando à polícia a apreensão até de embarcações de luxo em um sítio que ficava a 300 quilômetros de distância do mar, habitado por uma família de agricultores humildes que sequer conseguia ter um computador, menos ainda um iate que a polícia andou procurando pelo terreno. Você conheceu o mar? A praia? Conheci. Com que idade? Com 40 anos. 40 anos. Eu sei que você não quer falar nisso, eu só queria saber o seguinte: quando a Polícia Federal esteve aqui, você tinha quantos anos? Tinha 47. 48, não, 4 anos. 46. 46 anos. E o que eles estavam procurando? Que disseram que vocês tinham? Que eu tinha iate, que tinha... Iate? Iate. Para botar onde aqui? Centro do mato. Eles procuraram aqui pela casa o iate? Procuraram. Queriam saber onde que estava. O Ministério Público apresentou 8 denúncias envolvendo 45 pessoas. Em todas constava um gerente da Conab suspeito de ter ligações com o PT. Os agricultores foram acusados de desvio de dinheiro do programa federal através do uso de notas fiscais frias, relacionando produtos que supostamente não teriam sido entregues. Com a autorização de Moro, a polícia usou a tática do primeiro prender para depois perguntar ou investigar. Você se incomoda de dizer para mim como é que foi ficar preso? Horrível, né? Não. Sabendo que você não devia ficar preso porque essa era a minha pergunta. Foram quantos dias? 48. Foi bem tratado lá? Ou eles consideravam que você era um perigoso? Eles consideravam nós bandido, perigoso. Chefe de quadrilha. Chefe de quadrilha? Isso, eles tinham... Eles falavam isso? Falavam. Lá na carceragem da... Foi na Polícia Federal? Polícia Federal. O período na cela foi terrível, né? Porque você ficar lá dentro sabendo que você não fez absolutamente nada do que acusavam de tinha feito, né? Ficar dentro da cela cheio de bandido também, que eles levavam no final de semana. E eles não acreditavam na inocência de vocês? Eu imagino que não, porque foi todos os pedidos de habeas corpus que chegavam, era tudo negado, né? O Sérgio Moro não aceitava nenhum, né? Moro não conduziu o processo até o final, porque decidiu abraçar a Operação Lava Jato. Coube à sua substituta, a juíza Gabriela Hard, inocentar todos os agricultores 5 anos depois da denúncia, porque ela não viu qualquer espécie de crime. Segundo ela, tudo não passava de falhas administrativas e burocráticas. Foram cometidas pelos envolvidos ao relacionarem em uma única nota fiscal a produção de vários agricultores, entregue a diversas entidades, embora no documento aparecesse um único destinatário.
algo que seria facilmente explicado se a polícia, antes de prender, tivesse buscado informações com os próprios produtores rurais. Para os agricultores da Associação Assis, a ação de Moro foi a pá de cal no sustento que tinha. A associação hoje conseguiu recuperar os programas que ela atendia? Então, hoje, o estrago que foi feito com a operação, além das coisas, da gente mesmo, de ficar com a autoestima baixa, né? Que a gente não consegue aumentar a autoestima muitas vezes, né? A nossa situação financeira piorou, né? Porque naquele período tinha um grupo grande de agricultores que faziam parte da associação, a associação estava caminhando e depois destruiu a associação, né? Então, de 120 que tinha em 2013, hoje tem uns 4, 5 agricultores que estão na associação, mas que a associação não acessa mais o PA, não acessa mais o PENAI. Os que estão ainda tem que vender a sua produção de porta em porta e se virar, né? Atuando no caso Banestado, Moro burilou o modelo que aplicaria mais tarde na Lava Jato. É ali que ele se aproxima de dois personagens centrais. Um, o doleiro Alberto Youssef, que se torna uma espécie de delator em permanente disponibilidade. Outro, o advogado Figueiredo Bastos, responsável pelos principais acordos de delação acertados entre o Ministério Público do Paraná e convalidados por Moro. Nesse bloco você vai saber como que se consolidaram essas parcerias e as manobras pouco transparentes de procuradores e de Moro para preservar o doleiro e seu advogado. A relação do juiz Sérgio Moro com o doleiro Alberto Youssef inicia-se em 2003, em consequência das suspeitas remessas de recursos para o exterior através das famigeradas contas da CC5 do Banestado. Youssef foi preso em novembro daquele ano. Em dezembro, já sob orientação de seu novo advogado, Augusto Figueiredo Bastos, o doleiro fez a sua primeira colaboração para o juiz Moro e o Ministério Público Federal do Paraná. Nessa delação, ele entregou todos os seus colegas que atuavam no mercado paralelo de dólares e concorriam com ele. Pouco tempo depois, Youssef começou a ser investigado pelo delegado Gerson Machado, da Delegacia da Polícia Federal em Londrina. Foi Machado quem alertou Moro e o já procurador da República, Deltan Dallagnol, que o Youssef não cumpria o acordo de delação feito. Machado relatou até mesmo que um carro BMW que o Youssef tinha não relacionou entre seus bens ao depor na justiça. Esse carro foi usado pelo doleiro para pagar os honorários de Figueiredo Bastos. O carro estava em nome de uma empresa fantasma. Ainda assim, o advogado o recebeu e o comercializou, como se nada disso existisse. Os alertas do delegado ao juiz e ao procurador sobre o doleiro de nada adiantaram. Eu lembro que em fevereiro de 2006 teve uma audiência em que o Alberto Youssef, o advogado dele, os promotores, em que ele reconheceu que estava mentindo. Então eu falei, olha, na minha opinião, delação premiada, se ele quebrou, ele tem que ser preso. Decidiram lá continuar o acordo desde que ele colaborasse entregando essa pessoa. Forneceu um dado lá, a gente passou a investigar, mas até hoje eu não vi essa pessoa presa. Também teve a situação que numa audiência ele conversando comigo, eu perguntei para ele, olha, quanto é que você ganhou nessa situação toda, dessa evadir de divisas? Não. Ele falou, em torno de 20 milhões, eu não lembro agora se era de dólares ou reais. Na sua representação está 25 milhões de dólares. Eu falei, rapaz, e esse dinheiro você devolveu, né? Ele falou, não, o Ministério Público não perguntou, eu fiquei com ele. Eu falei, mas peraí. E aí eu falei com o doutor Sérgio, ele falou, olha, eu sou homologuei, ninguém me falou nada, e falo com o Ministério Público.
Aí o doutor Deltan falou assim, mas precisa de uma testemunha. Eu falei, doutor, eu não preciso de testemunha, não. Eu tenho fé pública, eu não vou mentir. Eu sempre tive um ótimo conceito, doutor Sérgio Moro. Muito polido, reservado, muito interessado nas investigações, mas eu não posso... nessa investigação que eu estava batendo de frente com o Alberto Youssef, o advogado dele, numa certa situação, ele saiu da condução, da instrução, por foro íntimo, mas não falou por quê. Teve embates também com os advogados dele, e eles acusavam eu de perseguição, né? E eu falava, não era perseguição, era persecução. Mas eles estavam sempre em cima de mim, tentando me desqualificar. E então, em 2011, eles entraram com habeas corpus contra mim, e aí o doutor Deltan sugeriu que eu fosse afastado da investigação, porque estava tendo, que ele disse, uma briga pessoal entre eu e o Alberto Youssef, entendeu? E o advogado. Olha, na época havia uma história de que o Figueiredo Basto corria junto com o Moro. Corria é uma expressão que se usa na gíria policial para dizer que anda junto, não é? Então havia esse boato que o Figueiredo Basto só fazia delação, que ele era muito próximo do Moro, do pessoal do MP. E os clientes souberam disso porque eles eram doleiros, tinham a rede de amizade deles e foram para esse advogado. Paralelamente, Machado investigava movimentações financeiras suspeitas que foram levantadas pelo COAF de um assessor e da própria mulher do deputado Janém. Com isso, esbarrou nas primeiras informações de dinheiro remetido ao então deputado pelo também doleiro Carlos Habib Chater, o dono do posto da Torre em Brasília. E eu lembro que uma vez o meu chefe, o superintendente, o doutor Valeixo, que foi agora chefe da Polícia Federal, no governo Sérgio Moro, né? Eles me perguntaram, olha, você está tendo muito problema aí com o Janelli, com o Youssef, esses inquéritos. Você não está sobrecarregado? Eu falei, estou, está difícil, preciso de estrutura. Eu falei, mas Curitiba acho que tem estrutura melhor, tal, você não quer passar para lá, tal. E eu passei essa investigação lá para Curitiba, lá para a doutora Érica. Em 2014, o modelo Lava Jato estava pronto. A criação das delegacias especiais havia aproximado Gilson Dipp e Sérgio Moro do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Segundo o Wikileaks, em 2009 houve um evento bancado pelo Departamento de Justiça, aqui no Brasil, para repassar a juízes, procuradores e delegados brasileiros a mesma metodologia adotada nos Estados Unidos em investigações e ações penais, visando internacionalizar as leis anticorrupção americanas. As grandes estrelas do evento foram justamente Gilson Dipp, Sérgio Moro. Ali estava nítido que o Departamento de Justiça americano já havia encontrado o seu campeão. No final do evento foi sugerida a criação de um projeto piloto para aplicar a metodologia ensinada. O local recomendado, Curitiba. Nos anos seguintes, graças às informações disponibilizadas pelos Estados Unidos, Moro e os procuradores explodiam com a Lava Jato. A maneira como Moro e os procuradores de Curitiba deflagraram a operação é um clássico da manipulação de competências pela justiça. As investigações que o delegado Gerson Machado transferiu para Curitiba permaneceram paradas por alguns anos antes de darem início à Lava Jato. Só foram retomadas quando Sérgio Moro voltou à vara de Curitiba, em 2013, depois de passar cerca de um ano assessorando a ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Estes inquéritos, ao chegarem ao Ministério Público Federal em Curitiba, por sorteio na distribuição, foram entregues ao procurador da República, José Soares Frisch. Ele tornou-se, assim, o procurador natural do caso. Ao se manifestar
em 30 de janeiro de 2014, nos primeiros pedidos de busca e apreensão e prisões preventivas feitos pela Polícia Federal, Soares foi claro ao especificar que o caso não deveria continuar no Foro de Curitiba. Não há notícia de qualquer crime praticado pelo grupo criminoso no Paraná. O procurador Soares insistia que o foro original daqueles casos e, portanto, do que viria a se tornar a Operação Lava Jato, não era em Curitiba. Poderia ser em São Paulo ou até em Brasília. Por óbvio que o parecer de Soares não foi acatado pelo juiz Moro, que não queria perder aqueles casos. Soares Frisch, que continua atuando no Paraná, não comenta o assunto. A força-tarefa da Lava Jato diz que o procurador natural trocou de ofício com Deltan Dallagnol, uma troca que até hoje carece de maiores explicações. A tese defendida por Soares Frisch jamais foi debatida em detalhes por qualquer tribunal superior. Caiu no esquecimento, mas ela é corroborada por outros colegas seus, como o procurador Celso Treis, e por diversos advogados que sempre contestaram a competência do juízo de Curitiba para um caso que envolvia a Petrobras, empresa com sede no Rio, políticos com atuação em Brasília e residência em outros estados e construtoras sediadas em outros estados da federação. Na realidade, se você pegar as sentenças do Moro, ela tem uma parte introdutória muito tecnicamente bem elaborada, mas é um grande esforço de conexão, porque não aconteceu nada no Paraná. Vamos lembrar que a Petrobras é uma empresa de economia mista. É uma empresa que é a competência da Justiça Estadual. Houve, evidentemente, uma construção artificial da competência da Justiça Federal de Curitiba para conduzir investigações e depois ações penais contra o presidente Lula. Só que, evidentemente, que essa relação nunca era e nunca foi demonstrada, porque ela não havia. Este caso começa na vara do Moro, Sérgio Moro, já com uma fraude de distribuição. Por quê? Porque é o seguinte, em Londrina, interceptam um advogado em conversa com o Janene. O que ocorre? A Polícia Federal pega essa interceptação telefônica e dirige uma petição direta ao Sérgio Moro. Todo o quebra-cabeça demonstra que o que ocorreu foi uma evidente fraude à distribuição e uma escolha do Sérgio Moro como juiz. E aí, essa escolha se faz pelos delegados da Polícia Federal, e não é à toa, porque ele já tinha uma relação com a Embaixada Americana, essa relação direta com a Polícia Federal, que o tornava o perfeito juiz para conduzir esse tipo de repressão. A relação de conivência entre Moro, os procuradores da República e delegados federais da Força Tarefa se revelaram logo no início da operação. Isso ficou claro no episódio do grampo encontrado na cela do doleiro Alberto Youssef, um fato que abriu uma perseguição aos delegados e policiais que denunciaram a manobra da Lava Jato. Youssef descobriu um aparelho de escuta embutido no forro da sua cela em março de 2014, 10 dias após ser preso na primeira fase da Lava Jato. O grampo ilegal servia para os delegados captarem as conversas dos presos e depois usá-las durante os interrogatórios. Moro nada fez a respeito desse grampo. Nem Figueiredo Basso, o advogado de Youssef. Afinal, advogado e doleiro estavam muito mais interessados na nova delação premiada
que firmaram com a Força Tarefa. Delegados da Polícia Federal acusados de envolvimento no grampo jamais responderam pela ilegalidade. Já aqueles que denunciaram o crime passaram a ser tratados como dissidentes da Polícia Federal e foram perseguidos dentro da corporação e pelos próprios procuradores da República. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o delegado federal Mário Renato Fanton, de Bauru, que estava trabalhando em Curitiba. Foi ele quem, em 2015, levou à Corregedoria, em Brasília, a informação sobre o grampo ilegal. A partir de então, passou a ser perseguido por processos administrativos dentro da corporação e judiciais, promovidos pelos promotores, que perduraram por mais de 6 anos. Quando Moro foi convidado pela ministra Rosa Weber para ser seu consultor no caso do Mensalão, o Supremo já conhecia profundamente os seus métodos. E aqui se completa a travessia de Moro, de homem comum ao personagem principal da Lava Jato. Dali em diante, há uma construção coletiva, envolvendo tribunais regionais, tribunais superiores, mídia e oposição, visando a desestabilização política do país. Forma de fraude para se manter juiz, ela se propaga. Não é só uma fraude do Sérgio Moro. Quando ele argumenta que a maior parte das decisões dele foram mantidas porque eles criam uma coluna vertebral que mantém as suas fraudes. São fraudes de distribuição que criam uma impossibilidade de mudança. Não tem ninguém diferente deles que analisa. Ao assumir, em novembro de 2015, o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça, o potiguar Marcelo Navarro Ribeiro Dantas foi presenteado com a relatoria dos processos da Operação Lava Jato. Ao ingressar nessa sua nova função, Ribeiro Dantas encontrou 3 habeas corpus de presos da Lava Jato aguardando despacho. Ao levá-los a julgamento na turma, junto com os demais ministros, sustentou em seu voto que as prisões preventivas não preenchiam os requisitos legais. 3 dias depois de Ribeiro Dantas se manifestar pela libertação de presos, ele começou a se tornar alvo de ataques da chamada mídia corporativa, que defendia com intransigência todas as decisões do juiz da Lava Jato. O jornal O Estado de São Paulo, porta-voz extraoficial da Força Tarefa Curitibana, divulgou gravações nas quais o então senador Delcídio do Amaral dizia que a nomeação de Ribeiro Dantas para o STJ tinha o propósito de libertar os presos da Lava Jato. Uma acusação sem prova, sem indício, jamais confirmada, mas que foi suficiente para abalar o ministro Novato. Ao levar a julgamento os habeas corpus, Félix Fischer deu voto contrário ao relator, mantendo todas as prisões. Foi acompanhado por todos os ministros da turma, isolando Dantas, o novato. A partir desses votos vencedores, o próprio Dantas, apegando-se no regimento interno da Corte, propôs que a relatoria da Lava Jato na turma passasse a ser da responsabilidade de Fischer. Mas, assim, a Força-Tarefa ganhou mais do que um aliado no STJ. Na verdade, um verdadeiro defensor dos seus métodos. No STJ, eles dão a interpretação de que o ministro não perdeu a relatoria só do habeas corpus, ele perdeu a relatoria de toda a Lava Jato para o Félix Fischer. Certo? E no Supremo Tribunal Federal, quando o Fachin perde a votação, falam assim, não, ele perdeu a relatoria só do habeas corpus que ele perdeu. Então, na verdade, qual é a interpretação que está correta? Ou a do Supremo está correta e aí
no STJ, Félix Fischer nunca deveria ter virado relator, ou do Supremo está correta e o Fachin deveria ter perdido a relatoria há muito tempo. A impressão que eu tinha, e não apenas eu, é de que eles jogavam muito afinadamente, muito juntos. Você tinha um paranaense no Tribunal Regional Federal, que era o Dr. Gebran, aí você ia para o STJ, um tempo foi o Fischer e outro tempo foi aquele Newton Trisotto, que era de Santa Catarina. Só pau, 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 pau. E agora você tem o Edson Fachin. Também é um outro paranaense e tal. A tramitação dos recursos que nós interpusemos perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ela bem evidencia pela velocidade excepcional que o presidente Lula teve um tratamento diferenciado. A rapidez, a celeridade recorde do tribunal tinha por objetivo gerar o impedimento com base na lei da ficha limpa antes das eleições presidenciais de 2018. Não dá mais para sustentar, desde janeiro de 2018, que o réu Lula teve direito a um julgamento justo. E eu explico por quê. No final daquele mês, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o processo do triplex. E o que aconteceu? Um dos juízes federais de segunda instância disse, literalmente, ao pé da letra, entre aspas, o seguinte ao condenar o Lula: quem responde por crime tem que ter participado dele. E, para ter participado, alguma coisa errada ele fez. Opa! A Constituição garante, ou deveria garantir, a presunção de inocência. Essa decisão do TRF4, em janeiro de 2018, ela é definitiva. Ou seja, quando um juiz diz que se o réu responde a crime é porque alguma coisa ele aprontou, acabou, né? Lamentavelmente, a composição dessa turma, principalmente, não é uma composição de especialistas em direito criminal. Então, lá formou-se uma espécie de juízes durão. Na verdade, são juízes togados de carreira, competentes, sérios, honestos, dignos, decentes. Só que eles têm uma visão absurda. Até hoje, em todas as ações em que o presidente Lula foi julgado fora da chamada Lava Jato de Curitiba, ou ele foi absolvido, ou a acusação foi sumariamente rejeitada, inclusive no chamado caso do quadrilhão do PT. Nessa ação, o presidente Lula foi absolvido pela 12ª Vara de Brasília. A questão é, se todo o contexto da chamada Lava Jato de Curitiba foi derrubado por uma sentença absolutória, como justificar ainda a existência de decisões da Lava Jato de Curitiba que sustentam
um cenário diferente daquele. O fato de as decisões serem referendadas representa a opinião de uma corte. Agora, isso não me tira o direito de fazer uma apreciação e dizer, olha, continuo achando que é parcial. Um dos grandes mistérios da Lava Jato foi sobre o momento em que o relator Teori Zavascki cedeu a Sérgio Moro, escancarando a operação para todos os abusos posteriores. No início da operação, Zavascki parecia um relator criterioso, impondo alguns limites aos abusos. Ameaçou trazer a operação para o Supremo, mas recuou. Na terça-feira, 1º de abril de 2014, a partir de mais um vazamento originário da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, a Folha de São Paulo mancheteava na sua primeira página que o doleiro Alberto Youssef havia emprestado um jatinho para que o então deputado petista André Vargas, vice-presidente da Câmara naquela época, levasse sua família de férias a João Pessoa, na Paraíba. Vazou-se à imprensa informações obtidas pela quebra de sigilo do telefone. A partir desta quase confissão de que o juízo em Curitiba investigava parlamentares sem autorização do Supremo, a defesa do ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que se encontrava preso na capital paranaense, apresentou ao ministro Teori Zavascki, relator dos processos da Lava Jato no Supremo, a reclamação 17623. Eu trabalhei no Lava Jato, no primeiro cara que ganhou o habeas corpus, que foi liberado da Lava Jato, eu estava nesse coisa que é o Roberto Costa, Paulo Roberto Costa, né? Era o Fernando Fernandes e eu éramos o advogado dele. E aí teve um episódio. A teoria chegava às 10 horas sempre. Às 10h16 a Folha publicou o resultado que tinha sido concedido, mas o tribunal só abre ao meio-dia para os advogados. Eu só tive acesso ao meio-dia. Daí, no dia seguinte, eu fui lá falar com o ministro César, mas como é que pode? Digo, ministro, vamos encontrar. O senhor chegou às 10 horas. Às 10h15, a Folha anunciou. O senhor entregou cópia da sua decisão para quem? Para o meu assessor, para mim e para o Moro. Por que hora abriu para os advogados? Ao meio-dia. Se não foi o senhor que divulgou, não foi seu assessor, só tem um terceiro cidadão. Foi o Moro. O Moro trabalhou o tempo inteiro com a imprensa. E houve uma explosão, particularmente da Rede Globo, de críticas em relação à decisão do ministro Teori Zavascki, quando ele avocou o processo para ir ao Supremo. É isso que eu estou chamando simbolicamente, metaforicamente, obviamente, de chantagem. De modo que o ministro quase que ficou sem opção. Ou ele mandava de volta, ou ele mandava de volta. Essa decisão do ministro Teori é o grande divisor de águas da Lava Jato. A Lava Jato era uma, de março a 30 de junho de 2014. E a outra, a partir de 30 de junho, quando se iniciam as delações. Quando o Youssef e o Paulo Roberto perceberam que a competência ficaria em Curitiba, aí começam as delações. O que aconteceu ali, na prática, né? Por que então se formou esse tsunami e tal, para garantir ali a competência? E no Supremo, se vocês observar bem, no início lá tinha aqueles discursos entusiasmados do Gilmar Mendes pela manutenção da competência do Moro, etc. e tal. Por quê? Na verdade, se via que ali era o momento em que o governo estava naufragando. Essa aqui é a realidade, vamos ser honestos, né? Não tente explicar isso tecnicamente, porque aquilo que está fundamentado ali é apenas para justificar. É apenas para justificar uma decisão que já havia previamente sido tomada, ou seja, de manter ali os processos. É o seguinte, eles estão convencidos que com a imprensa chefiando, sabe, qualquer processo investigatório, eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado. Nessa atuação da Lava Jato, baseada no lawfare, você acabava também por criar
além de um ambiente artificial de culpa, uma sensação, uma ideia de que todo juiz que pudesse rever decisões da Lava Jato poderia ser conivente com a corrupção. O fato de você questionar e criticar, como eu sou um crítico da Lava Jato, não é da visão, sou contra a Lava Jato e muito menos a favor de corrupção. Na realidade, isso é contra a metodologia utilizada por eles. A violência institucional que o Moro e o Dallagnol, comandando a Lava Jato, praticaram. Então, esse tipo de coisa que a mídia, a grande mídia, fechou os olhos sempre, porque para eles basta ter o resultado. Os meios utilizados não importam. E você não pode achar que os fins justificam os meios. O que aconteceu na cobertura da Operação Lava Jato, na minha opinião, foi um dos maiores tropeços, um dos maiores fracassos da história do jornalismo brasileiro. Tanto que, numa síntese do que foi a cobertura da Lava Jato, uma assessora de imprensa da Justiça do Paraná, da Operação Lava Jato, disse à repórter Amanda Aldi que a imprensa tinha comprado tudo que a Lava Jato divulgava. A lei, desde sempre, diz o seguinte, que a delação deve ser mantida em sigilo até a apresentação da denúncia. Sabiamente por duas razões. Primeiro, para que se faça uma apuração da corroboração. E segundo, é a presunção de inocência, porque o sujeito que é delatado ele não tem defesa. Ele vai para o cadafalso público e pronto. Bom, não foi cumprido nada disso. Isso aí o Moro foi buscar lá nas mãos limpas, que é a cooptação da imprensa, da mídia poderosa toda. Com isso traz milhões de brasileiros todos apoiando, e aí você encobre todas as arbitrariedades que praticam. A imprensa atuava de modo a normalizar essa atuação ilegal e abusiva da Lava Jato. Por exemplo, já em março de 2016, quando o então juiz Moro cometeu aquela grande ilegalidade que foi divulgar as conversas telefônicas do ex-presidente Lula, inclusive aquela famosa conversa entre o ex-presidente Lula e a então presidente Dilma Rousseff, ao invés da imprensa fazer um juízo crítico sobre a atuação de um juiz de primeira instância que estava usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal e cometendo uma grande atrocidade jurídica, ao contrário, a imprensa acabou referendando de certa forma aquele comportamento. Não se pode esperar também que ela seja capaz, essa imprensa, o jornalismo, de se olhar no espelho e entender plenamente que na cobertura da Lava Jato não houve jornalismo, houve propaganda. E quando a propaganda sufoca o jornalismo, é a desgraça. Judges who behave like this, whether or not they're prosecuted, should certainly be taken off the case and not be the trial judge. But the Supreme Court in Brazil, while it held that Moro had behaved improperly by releasing the telephone transcripts, didn't remove him as it should from Lula's case. So that was part of the problem. Em qualquer país sério, o juiz é demitido por causa disso. O Baltasar Garzón, lá da Espanha, que tanto se destacou lá, né? Era um Moro lá, né? A questão do Pinochet e tal, ele virou uma figura mundial, o Baltasar Garzón. Ele foi destituído da magistratura por quê? Por menos do que isso. Porque ele simplesmente inseriu no grampo pessoas que não eram alvos da investigação. Entenderam? É menos do que você pegar um grampo ilegal, porque já não tinha ordem, dirigido, editado, e largar em público claramente para ter uma comoção e derrubar um governo. E não aconteceu nada, porque todo mundo aqui aplaude, né? Aplaudiu o TRF, acha maravilhoso, dentro daquele tsunami que é para derrubar o governo. Então, obviamente, que ele perdeu completamente a sua imparcialidade. Sem grampo,
e sem as delações, não existe investigação e não existe processo que o Sérgio Moro tenha protagonizado. Não existe. Não há uma investigação do Sérgio Moro que você olhe de cabo a cabo e diga, não, isso aqui não tem nulidade, isso aqui é isento. Não, não há. Então, o juiz Moro ficou durante 23 dias ouvindo as conversas que nós, advogados, mantínhamos sobre o caso do presidente Lula e também as conversas que eu mantinha com o presidente Lula. E, para mim, ficou claro que o objetivo dele era acompanhar a estratégia de defesa. Pouco a pouco, os tribunais superiores, ao que parece, começam a se livrar do imobilismo a que se impuseram por conta da chamada pressão social. Muitos ainda continuam de olhos vedados por interesses meramente políticos. Como no caso das condenações sem prova e mal sustentadas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sem dúvida alguma que a chamada Vaza Jato, promovida pelo The Intercept e outros órgãos de comunicação, revelando diálogos do juiz com procuradores, demonstraram claramente o que já se falava. O juiz de Curitiba não teve o papel imparcial que se exige do judiciário. Tinha motivações políticas, quiçá interesses pessoais. É preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal. Não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. Quem acha que isto é normal, certamente não está lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal. Contra isso é que as instituições precisam agir, não apenas anulando decisões, mas criando mecanismos que inviabilizem o surgimento de novos Moros e Bretas, tal como ocorreu com a derrota que lhe foi imposta, ele já no cargo de ministro da Justiça, quando o Congresso e o próprio Jair Bolsonaro, ao não vetar, aprovou a criação da figura do juiz de instrução, um personagem fundamental que evitará que o juiz que participa da coleta de provas seja o mesmo que depois exala a sentença. You can't have a judge who makes up his mind who the suspect is and what the evidence is, and then goes on to pretend to hold a fair trial. That is a clear rule, and that doesn't apply in Brazil. Brazil really needs to review this rule, which, as I say, comes from the dim, dark ages of the Inquisition, and modernize it so that you have fair trial. Ao aceitar se tornar o ministro da Justiça do presidente que ele ajudou a eleger com suas manobras, o homem Moro teve que se expor, e a desproporção em relação ao mito Moro aumentou as indagações. Como conseguiu chegar tão longe? Tornando-se ministro, Moro não podia mais se esconder atrás do cargo de juiz. Passou a ser personagem público. E aí, essa exposição mostrou a verdadeira dimensão do homem comum, pequeno, provinciano, de pouco brilho, que aceitou o cargo de ministro como quem aceita aí uma oportunidade profissional qualquer. No primeiro mês de governo, por exemplo, Moro abriu as portas do ministério para o chamado lobby de província. O dono de um bar frequentado por ele em Curitiba, que montou aí uma campanha Moro presidente, conseguiu levar até Moro, até a sala, até o gabinete do ministro da Justiça, lobistas da indústria de fumo. Veja só. E após uma reunião, Moro bancou a perigosa ideia de redução da tributação sobre o cigarro nacional, como maneira de combater o contrabando. Levou tiro de todo lado, e a sua explicação, mostrando que haveria uma grande perda para a saúde, ele falou não, porque o cigarro nacional é de melhor qualidade
que o cigarro contrabandeado. Daí começou a cair a ficha da dimensão estreita intelectualmente do ministro Sérgio Moro. Ele fez mais. Ele colocou a Polícia Federal para intimidar um porteiro que depusera contra Bolsonaro, mandou a Polícia Federal a um presídio do Nordeste para saber o que poderia sair da delação do principal acusado pela morte da vereadora Marielle Franco. Entregava tudo o que Bolsonaro pedia, da liberação de armas ao afastamento de policiais que poderiam prejudicar o filho Flávio Bolsonaro. Mesmo assim, foi seguidamente humilhado pelo Bolsonaro, sem que se dispusesse a deixar o cargo ou esboçasse qualquer reação. Quando a Vaza Jato veio à tona, Moro foi até os Estados Unidos pedir ajuda ao FBI para identificar os hackers. E com os hackers detidos, ele telefonou a senadores e parlamentares, colocando-se como seu defensor contra os vazamentos da Vaza Jato. Ou seja, um ministro vazando informações sigilosas de um inquérito da Polícia Federal apenas para mostrar serviço aos aliados. Mais tarde, tentou criar legislações que permitissem a ele expulsar do país o jornalista Glenn Greenwald. Fracassou em todas as frentes porque depois do impeachment e da eleição de Bolsonaro, ele não tinha mais o que entregar. Terminou pedindo demissão quando percebeu que seria demitido de qualquer maneira. Em seguida, o juiz que a direita julgava ser a grande promessa de campeão branco na política aceitou a sociedade, uma empresa de recuperação judicial especializada em salvar os destroços das empresas destruídas pela própria Lava Jato. Aceitou o convite com o mesmo sentimento que o levou a ser ministro de Bolsonaro, apenas para aproveitar uma boa oportunidade profissional, que é um pensamento típico de um homem comum. Eu reitero, realmente reconheço, ele era um juiz bastante dedicado, nunca teve apontamento de lista e tal. O que aconteceu com ele, eu acho que é a questão do poder. O poder, a velha máxima popular é a verdadeira. Quero conhecer alguém, dá-lhe poder. I think Judge Moro goes down in history as one of the prosecutors who, careless of the rights of defendants, who follows a political agenda. Now, he may not have much standing internationally because he's not the author of any great work on the law. He's not, in that sense, a distinguished jurist. He is a judge who has, in the view of many lawyers, unfairly tried a particular person, namely Lula, and has been rewarded by a role in the cabinet which he had to resign when Bolsonaro behaved deplorably, because he's not any great jurist or he's not a thinker, but he is a person who obviously was involved in a political disturbance in Brazil.